Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de resenhas, de conversas, um canal fofo. Hoje, um livro muito importante, porque foi o livro que abriu a porteira dos clássicos nessa fase aqui da minha vida, que é Dr. Fausto, do Thomas Mann. Para isso, Enzo, meu parceiro, roda a vinheta. Olá! Amados, esse livro, ele foi uma experiência. Certamente já ouviram dizer que Thomas Mann é muito difícil. A gente fala da Montanha Mágica, porque a Montanha Mágica é um livro enorme, é um livro muito longo do Thomas Mann, mas acaba sendo assim o grande desejo de todo mundo quando quer conhecer a obra do Thomas Mann é começar pela Montanha Mágica. Eu ainda não li, é um dos livros que eu devo aqui no canal. Mas conversando com pessoas que leram A Montanha Mágica e outras obras do Mann, costuma-se dizer que essa, o Dr. Fausto, seja a obra mais desafiadora. Então, vamos começar falando sobre quem foi este senhor Thomas Mann, e aí a gente já entra no livro. Então, Thomas Mann, alemão, nasceu em 1875 e vai morrer em 1955. Ele nasce na Alemanha, na cidade de Lübeck. Vocês perdoem o meu alemão perfeito. Eu sei que vocês vão morrer de inveja. Segundo o Enzo, eu deveria falar brava, né? Que o alemão chega e fala assim, eu te amo. Né? Esse é o jeito alemão de ser. Mas eu vou tentar falar do jeito que todo mundo consiga entender. Então, ele nasceu nessa cidade, Lübeck, e ele vai morrer na Suíça. Só que é uma viagem grande, assim, porque ele nasce na Alemanha. Veja o período. A gente está falando de Primeira Guerra, a gente está falando de Segunda Guerra, a gente está falando de Revolução Russa, de uma série de coisas acontecendo nessa Europa fervente, no momento em que ele, Mann, vai ser simpatizante, num primeiro momento desse ultranacionalismo alemão que vem da Primeira Guerra, até que ele vai começar a se perceber de que tem alguma coisa errada acontecendo na Alemanha e ele vai acabar se exilando antes de ser exilado. Então a gente tem assim uma pessoa que vai se enamorar daquele nacionalismo que estava crescente, só que quando ele vai perceber que o negócio está descambando e a gente vai caminhar para o que vai ser o nazismo com o Hitler e o que vai acontecer na Segunda Guerra e tudo mais, quando ele percebe aquilo, ele sai da Alemanha. Então, Thomas Mann, alemão, vai passar por toda essa fase, né, de grandes conflitos na Europa. Quando ele sai da Alemanha, ele vai primeiro para a Suíça. Tem um motivo muito pessoal, além dessa questão dele não assim se sentir mais afeito àquelas ideias ultranacionalistas. A esposa do Mann era judia. Então, ele vai acabar entrando, ele e os filhos, ele, a esposa e os filhos, numa lista que seria objeto de exílio num dado momento. Então, ele sai da Alemanha antes desse exílio acontecer. O Thomas Mann, então, vamos tentar pensar em que é essa figura. É uma figura que nasceu numa família de intelectuais, o seu irmão Heinrich também era escritor. A esposa é de uma família de intelectuais também. Então, é um cara que tem uma criação. Isso vai aparecer, a gente tem aqui no canal A Morte em Veneza, tá? Que é um livro breve do Mann, a primeira novela do Mann que eu li, faz algum tempo que a gente tem esse vídeo, e isso vai aparecer no protagonista que ele constrói ali, que é uma figura também. É uma figura extremamente intelectualizada, ali a gente tem um professor, e aqui a gente vai ter nessa obra um músico aparecendo. Então pense uma pessoa que sempre transitou pelas artes, pela política, pelo pensamento. Então, continuando aqui, retomando a história do Mann. Saiu da Alemanha, vai para a Suíça, sai da Suíça num dado momento, vai para os Estados Unidos, dá aula em Princeton, se envolve com a intelectualidade de lá também, acaba recebendo cidadania norte-americana, mas num momento em que os exilados que saíram da Europa
na Segunda Guerra, ou no momento, ou no pós-Segunda Guerra, e foram para a Alemanha, começam a ser meio que mal vistos pelo... Perdão, foram para os Estados Unidos. Começa a ser meio que mal visto pelos Estados Unidos, ele volta para a Suíça, e na Suíça ele morre. Então a gente tem esse trânsito aí na vida do Man. Nas ideias, a gente tem um Man que foi simpatizante de um regime ultranacionalista, que se apercebeu do que estava acontecendo e que se afasta e vai viver em democracias. Então, esse percurso aparece todo na obra dele. Eu falei da Morte em Veneza porque A Morte em Veneza ele é um livro de 1911, publicado em 1912, que vai estar aqui, ali naquele momento de pré-Primeira Guerra. Então, a gente tem algumas ideias ali que, se fossem ideias, esse livro é de 1947. Se fossem ideias posteriores à Segunda Guerra, a gente faria uma outra leitura do que é a questão do cólera, da doença cólera, né? Ali dentro daquela obra. Então já fica uma dica aí para você pegar o nosso cadinho e assistir ao vídeo A Morte em Veneza também. Vamos a este livro. Este livro vai tratar de uma releitura da lenda fáustica. Aí você fala, a lenda fáustica, Adriana, não tem aquele lance lá de vender a alma para o demônio? Esta lenda, esta mesma, que há críticos que dizem que é uma lenda medieval, mas na verdade, se a gente for pensar, a história, desde que o mundo é mundo, tem uma negociação com o mal no sentido de conseguir algum tipo de benefício, só que o mal sempre cobra. Então isso sempre existiu. A lenda medieval desse Mefistófeles, do Mefisto que vem e vai conversar com o ser humano, com quem vai barganhar alguma coisa, essa lenda disse que é medieval. Ela vai aparecer na grande inspiração do Man para construir o Dr. Fausto, no Fausto, eu e a minha mania de mostrar livro pela lombada, no Fausto do Goethe. Esse aqui, dois volumes, não li, tá? É projeto de leitura, exatamente porque o diálogo é muito próximo entre os dois. Tem uma grande sacada nesse livro aqui, que eu vou deixar para te contar daqui a pouquinho, com relação ao nosso Dr. Fausto. Então diz aqui, o título é muito mais longo do que apenas Dr. Fausto. A vida, vou mostrar para vocês, eu vou ler aqui na minha cola. A vida do compositor Adrian Leverkun, narrada por um amigo. Então, o nosso protagonista é o Adrian. Mas, ao sabermos que essa história será contada por outra pessoa, então a gente já tem um recorte aí de ponto de vista. Quem é esse amigo? É um cara chamado Serenus Zeitlum. Serenus Zeitlum. Vou escrever aqui, você que sabe alemão, depois você me manda qual é a pronúncia. Se o nome do cara já é Serenus, você já deve imaginar, aí tem alguma coisa. No nosso Adrian Leverkun, a gente vai ter tudo filtrado pelos Serenus, tá? Então sempre pense nisso. O Serenus, ele nunca é protagonista. Ele é sempre o amigo do cara. O amigo do cara. Então, Adriana, posso imaginar que o amigo do cara contando a história pode ser fiel? Posso. Posso imaginar que ele pode ser invejoso? Também posso. Posso imaginar várias coisas a partir de alguém que conta uma história? Claro que sim. Então, na sua leitura, você tem que pensar bastante pensar bastante em que essa história não é narrada por um narrador onisciente. Em vários momentos, o Serenus parece que ele se apaga tanto, ele se afasta tanto, que a gente tem essa sensação. Mas não, tudo está sendo filtrado por esse amigo. Quem é o amigo, então, primeiro? O Serenus, ele vai crescer junto com o Adrian, mas vai se tornar professor de filosofia. Então, ele é um pensador. E ele emite muitas opiniões sobre o momento histórico que o Adrian vai estar vivendo. Quando a gente percebe, nós estamos vivendo uma metáfora da Segunda Guerra. O Dr. Fausto foi produzido de 43 a 46. 47 é o ano da publicação. Então, a gente tem o momento do final da Segunda Guerra e tudo que vem naquele momento posterior. E tudo isso vai estar aqui presente nessa história. Vou te contar um pouquinho, né, de quem é esse Adrian, do que vai acontecer, para a gente tentar perceber o que tem de nazismo sendo exposto aqui
isso, quando eu digo exposto, é assim, quando a gente consegue fazer um mergulho, no mínimo que seja, você já consegue ler essa Alemanha nazista colocada ali o tempo inteiro. Então vamos lá. O Adrian, como falei, ele cresce numa família de intelectuais, né? O amigo também, um amigo um pouquinho mais empobrecido, o Adrian um pouco mais rico. O pai dele era uma espécie de um biólogo, né? Um biólogo, ele era um cientista, né? Gostava muito de estudar borboletas e vai pesquisar. O grande achado dele vai ser uma borboleta verde belíssima, a qual ele vai dar o nome de Esmeralda. Guarda essa informação da borboleta. Então, o Adrian ele cresce numa casa com livros, com gente que pensa, com gente que conversa. E a gente tem sempre na história da Alemanha, como tem na história da Rússia, por exemplo, como tem na história de muitos países europeus, muita importância dada à arte. Sejam as artes plásticas, seja a música, seja o teatro, seja a literatura. O Adrian, ele é um compositor. Ele é, na verdade, um estudante de teologia, tá? Mas a alma dele, né, toda voltada para a música. Ele tem talento? Sim, a gente percebe que ele tem talento, mas ele não tem genialidade. Ele é um grande estudioso. Ele vai estudar teologia, na verdade, para combater essa ideia de Tel, de Deus. Ele quer discutir essa ideia de uma forma mais plana, mais chã, diferente dessa forma que os serenos vê a vida, que é a forma do filósofo, né, reflexiva e tal. Então a música para o Adrian, ela falei da racionalidade no próprio estudo da teologia, a música para ele é matemática. Ele tem talento porque ele conhece música, mas as composições dele são frias. Como frio ele é desde sempre. A gente percebe pelo olhar dos serenos, é um serenos mais velho que nos conta a história depois do próprio amigo já ter falecido. Então a gente tem que ter essa distância da memória. Mas a gente percebe que pelo olhar dos serenos, o Adrian é uma pessoa fria, ele tem um olhar frio, ele não se comove com nada, mas isso ao longo do seu crescimento. Ele não se envolve nunca com ninguém. Aos 21 anos, ele vai ter um encontro com uma mulher, uma prostituta. E quando ele tem esse encontro, não vai acontecer nada no primeiro momento, porque ele foge, ele se assusta com alguma coisa e foge. Porém, ele vai se aperceber de que talvez seja possível, ao ter um encontro com esta mulher, despertar alguma coisa com relação ao que ele mais quer, que é a glória. O que ele mais quer é a fama. Então, vai rolar? Vai rolar. Só que aí ele tem um encontro com a mulher e não pense que ele se apaixona, não. Nada disso. E também nada acontece da parte dela. Esse livro não é um livro romântico, de modo algum. O Adrian vai acabar indo para a Itália e vai fazer seus estudos na Itália. Estudos aí sim, vai entrar de cabeça na questão das composições musicais. E haverá uma noite em que a gente não consegue ter a certeza, porque ele mesmo não tem, se o que ele vai viver num determinado espaço, ali num quarto, é um sonho ou não. Ele vai ter encontro com uma figura que nos é descrita de uma forma muito diabólica, assim, unhas longas, cabelo, barba longa, uma figura meio suja, meio gente, meio bicho, um negócio muito estranho. E isso vem permeado pela ideia de que talvez ele esteja sonhando ou não. E a conversa vai ser mais ou menos assim: olha, você pode alcançar a genialidade, inclusive, isso já está dentro de você. Lembra que eu falei que ele teve uma relação lá com a prostituta? Pois é, a sífilis era muito comum naquele tempo. E a sífilis, ela leva à loucura. Ao levar à loucura, um indivíduo louco, ele pode explodir de genialidade, porque ele se torna livre de muitas amarras que a sociedade nos coloca pela própria razão. Então, quando essa figura, quando esse Mefisto diz para o Adrian isso, ela já está dentro de você. O Adrian não se liga da questão do encontro com a mulher, mas sempre tem uma moeda de troca. E aí o que o Mefisto propõe? Eu te dou 24 anos de glória. 24 anos de glória, mas você nunca vai poder conhecer o amor. Para
o Adrian, que nos é descrito mesmo como uma pessoa fria, não parece ser muito difícil, né? Ele abrir mão do amor. Ele não procurou essa prostituta porque ele a amava, mas nós percebemos pela fala dos serenos que havia um interesse ali. É possível dizer que ele vai atrás da sífilis? Isso não está afirmado no livro, mas é possível interpretar isso sim. Que ele foi atrás, porque percebendo que a sua racionalidade não permitiria que ele atingisse o que faz do Beethoven ser um gênio e de grandes músicos não serem. No filme Amadeus, aparece isso muito claramente. Solfieri, se não me engano, era o outro compositor, né, da corte, que, ao que muitas vezes dizem, era excelente, mas não tinha a coisa do gênio que apareceu no Mozart. Então, a gente te perguntei, o que fez do Beethoven um gênio? Outros músicos talvez houvesse na época e que não apareceram porque não tinham a genialidade. Aqui, o que o Adrian percebe é que ele precisa. Então, a gente lê que possivelmente ele foi procurar essa mulher de caso pensado. Você fala, Adriana, mas a pessoa vai procurar a sífilis uma vez que pode matá-la? Sim, porque o que interessa para ele, ainda mais para um estudante de teologia que está querendo reduzir esse telos ao nada, o que interessa é que ele realmente consiga alcançar a genialidade aqui. Quem vai pensar em vida eterna? Se aqui ele pode ser aclamado pela glória. Lembra que a gente estava falando de Alemanha nazista? Fica aí para você. Então, voltamos ao Adrian. O Adrian vai trabalhar com uma adaptação do Shakespeare para a ópera, mas não vai ser ainda a sua obra magna. A obra magna do Adrian vai ser o Apocalipse. Ele vai fazer uma composição a partir do Apocalipse. Então, traga tudo que você tem de bagagem sobre essas referências que eu venho falando para você. Então, essa vai ser a sua grande composição. Quando ele está trabalhando nesse projeto, um sobrinho vai para a casa dele, um menininho. E o menininho é encantador, sabe? Um anjo. Imagine um anjo aparecendo no meio. Depois que ele tem esse encontro, esse sonho, essa coisa esquisita com o Mefisto, várias outras figuras vão aparecer meio que descritas de uma forma diabólica. De novo, é o Adrian vendo, é os serenos vendo. O Adrian deixa muita coisa escrita para os serenos e os serenos nos conta a partir dessas leituras. E aparece, então, na sequência desse monte de gente esquisita, o menininho. O menininho, Ecos, é o nome do menino. Eco, de eco, sim. E vamos pensar que eco pode ser um problema na música? Eco pode ser um problema sonoro para quem está buscando essa perfeição e essa glória a partir da perfeição? E ele gosta do menino. Quando o menininho, que é apaixonante para todos, aparece, a gente percebe que o Adrian, ele se rende àquele carinho da criança e, ao mesmo tempo, ele se retrai. Ele se rende e ele se retrai, e ele se afasta e não se expõe ao menino e tal. E uma tragédia muito grande vai acontecer. A última apresentação do Adrian, que era para ser a apresentação dessa obra, né, do Apocalipse, uma apresentação musical, ele vai reunir todas as pessoas, tem um piano lá, e ele, na verdade, vai fazer um discurso. E nesse discurso, ele vai contar o que realmente aconteceu. E o discurso é uma história que ele chama, né, de Dr. Fausto. Gente, é um livro, como sempre, como são os clássicos, de camadas. Quando que eu consegui, assim, dar conta? Quando eu parei de brigar com o livro. No começo eu brigava com o livro, por quê? Porque ele é um livro hermético, ele é um livro que não é, assim, você não sai lendo muito tranquilamente. Por quê? Porque os clássicos são assim. Mas quando eu parei de brigar e comecei a perceber o que tem nessa construção, e quando veio à minha cabeça a questão do vender a alma, tá? E do quanto isso é comum na história, do quanto isso é comum na sociedade, do quanto isso está dentro do nosso lado, né? Do quanto isso pode, em algum momento, ter acontecido nas nossas próprias vidas. Aí você para de brigar com o livro e entra na história do Adrian. Gente, assim, se você se animar, e eu espero que se animem a ler o Dr. Fausto, não desista no começo. Livros que falam sobre questões de bem e mal, O Grande Sertão Veredas, é um livro
no qual a gente também entra com dificuldade, principalmente pelas questões da linguagem, das inovações do Guimarães. Mas na hora que você vai, o livro deslancha. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Grande sacada do Goethe, que me dá mais vontade ainda, para que vocês leiam também. Ai, olha que lindo. Aqui. Ó, a capa, esse aqui é o primeiro volume, tá? Veja a questão do demônio. E aqui, a crise do ser humano. Porque qualquer coisa que você negocie com o mal vai ser cobrada de você. Independente daquilo que você acredita. Qualquer negociação é cobrada. Aqui, a personagem que negocia, né, o Fausto, ele vai falar que ele aceita o pacto. Ele vende, sim. Só que ele só vai entregar a alma dele quando ele ficar completamente satisfeito. O Enzo acabou de me falar do tempo, mas olha como tudo é providência. Quando o Fausto fala que só entrega a alma quando ele ficar satisfeito, o demônio acabou de cair na nossa cilada. Porque o ser humano nunca vai ficar plenamente satisfeito com nada. A nossa insatisfação com coisas materiais, mundanas, com coisas espirituais, com tudo, ela é constante. E não é de todo negativo isso, porque a nossa insatisfação muitas vezes é o que nos impulsiona para procurar outras coisas. Essa sacada que o Goethe tem, porque daí a gente vai ler e vai perceber como isso acontece, mas o que eu sei da crítica não aparece em nenhuma outra obra que trabalhe com questões de bem e mal. Ele mais ou menos que resolveu, né? O cara disse, e o demônio caiu na conversa. Aqui a gente tem um outro encaminhamento. Será que é porque o que aconteceu na Alemanha deu no que deu? É isso. Eu espero de verdade que você se anime para ler esse livro. Aí, pedidos. Dê seu like nesse vídeo. A gente precisa de likes para o canal crescer. Estamos caminhando aí para os 1000 inscritos. Né? Eu e o Enzo trabalhando bastante, bem contentes com isso, comemorando. Bem contentes com isso. Então, dê seu like, vamos aquecer o vídeo. Inscreva-se no canal. Né? Estamos caminhando para os 1000 inscritos. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Né, com as pessoas de que você gosta, com quem você sabe que tem vontade de ler os clássicos, porque isso é possível. Comente, até para a gente melhorar o nosso trabalho e para trazer coisas mais legais para vocês. Então, dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você se assusta, porque isso me assusta muito, né? Eu leio devagar, eu sempre falo com o número de páginas, comece com A Morte em Veneza. Temos aqui, espero que você goste desse vídeo também. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.